Salve, queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer uma mensagem para a reflexão dos irmãos, que muito alegra o meu coração, uma mensagem que tem muito a nos dizer, mesmo sendo uma mensagem já bem conhecida entre os amados irmãos. Vai se encontrar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler no início do capítulo de número 8, versículo de número 43 até o versículo de número 48, o qual vai nos dizer a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. A palavra do Senhor vai nos falar sobre uma mulher que precisava de um milagre. E nós precisamos entender essa palavra, como tudo aconteceu. A Bíblia vai dizer que Jesus, chegando à margem, uma multidão esperava ele quando ele estava ainda saindo do barco. Marcos capítulo de número 5. E Jairo, o príncipe da sinagoga, saiu ao encontro de Jesus para que Jesus fosse operar um milagre para sua filha. Isso já é história para uma outra palavra. Mas para que você possa entender, Jesus ele estava indo ao caminho da casa de Jairo, a pedido de Jairo, quando uma mulher que já havia cerca de 12 anos sofria de uma enfermidade. Nós temos alguns pontos muito importantes nessa palavra que eu quero destacar aqui para vocês. Nós vemos a enfermidade que aquela mulher tinha já fazia 12 anos. Nós vemos a espera do milagre, o tempo em que aquela mulher esperou pelo milagre. E nós vemos a coragem daquela mulher, assim como sua fé, até que ela possa receber a sua cura. A Bíblia diz que há 12 anos, estando enferma de uma grave hemorragia, aquela mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e com tratamentos, mas que em vez de ajudá-la, só pioravam a situação. Nada, nem ninguém conseguia trazer um bom resultado para ela. Ninguém conseguia, de fato, curá-la daquela sua enfermidade. E é importante a gente ressaltar o quanto essa mulher sofreu. Porque mesmo tendo uma enfermidade, talvez você diga, ela estava doente, ela precisava de ajuda. Mas naquele período, as coisas eram diferentes do que nós temos vivido nos dias de hoje. Aquela mulher tendo aquela enfermidade, aquele fluxo de sangue, permitia a exclusão daquela mulher, permitia a solidão daquela mulher. Porque pela lei, ela estando com aquela hemorragia, e a mulher estando no seu ciclo menstrual normal, ela já estava impura. Imagine uma mulher que há 12 anos enfrentava essa mesma situação. Aquela mulher ela já não tinha mais dinheiro, porque ela já tinha gastado tudo que tinha. Aquela mulher estava afastada da sociedade, ela estava afastada da sua família, ela estava afastada de amigos, ela estava completamente sozinha e desamparada. E nós entendemos que numa situação dessa, como será que fica a esperança? Como será que estava a cabeça daquela mulher? Como será? O que será que se passava diante do seu coração? Para muitos poderia ser um motivo para não acreditar mais na palavra de Deus. Para muitos seria um motivo dela não acreditar mais que havia sim uma esperança e que Deus poderia tirá-la daquela situação. Porque já fazia 12 anos que ela esperava. É onde entra o tempo da espera. Muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça no nosso tempo, do
nosso jeito. Nós queremos que Deus faça naquele momento e não queremos esperar. Mas, Senhor, eu já esperei tanto. Mas o que é uma espera de 12 anos para alguém que estava completamente sozinha? No entanto, aquela mulher não perdeu a sua esperança. Aquela mulher, ela não deixou de acreditar no poder de Deus. Ela não deixou de acreditar no que Deus poderia fazer por ela. Aquela mulher continuava convicta de que no primeiro momento que ela encontrasse Jesus, ele poderia mudar a sua situação. Nós entendemos que o nome de Jesus ele está começando a ser espalhado, Jesus está começando o seu ministério e mesmo operando alguns milagres e pedindo que as pessoas não contassem, que permanecessem em segredo porque ainda não era a hora, o seu nome já estava se espalhando, porque Jesus ele vinha quebrando protocolos e ele vinha fazendo algo que ninguém fazia. Jesus curava e não importava o dia, não importava a hora. Jesus se sensibilizava com as pessoas e com aqueles que realmente mostravam arrependimento. Jesus se sensibilizava com os enfermos e com todos aqueles que queriam estar próximos dele. Como esse nome não seria espalhado? Quem receberia uma cura tão grandiosa e conseguiria guardar para si mesmo sem comentar para ninguém? Então o nome de Jesus começa a ser espalhado, começa a ser expandido. E aquela mulher, sabendo que Jesus estava passando ali, ela vê a oportunidade. Por quanto tempo ela esperou? Por vários anos. Então chegou um momento, é onde entra a coragem. Aquela mulher, ela teve uma coragem que ninguém teve. A Bíblia diz que ela vai e toca na orla do mestre. Ela não precisava estar diretamente com Jesus. Ela sabia que nele havia poder e autoridade. Ela sabia que se ela apenas tocasse na orla, ela alcançaria o seu milagre. Ela não precisava de muito, ela só precisava chegar um pouco perto do mestre. E muitas vezes nós perdemos a nossa coragem. Muitas vezes estamos tão cabisbaixo pelo tempo de espera. Estamos tão desanimados que perdemos a coragem. Jesus sabia que aquela mulher estaria no meio da multidão. Ele sabia que ali havia alguém que sairia virtude dele e que ele ia liberar o seu poder através da sua orla. Ele sabia que alguém precisava ter aquele contato com ele, porque ele sabe de todas as coisas. Mas ele precisava que ela rompesse a multidão. Ele precisava que ela fosse ao encontro dele. Ela precisava que ela deixasse o medo, deixasse a vergonha pela sua circunstância e tocasse em sua orla. Muitas vezes, Jesus está esperando de nós essa coragem. Às vezes, nós nos colocamos em limites de vergonha, nos colocamos em limites de constrangimento, de não romper a multidão por medo do que os outros vão falar, por medo do que os outros vão comentar. Jesus, ele não quer pessoas que se detenham, mas ele quer aqueles que têm coragem de ir buscar, de ir adiante, de ir à sua face e se prostrar, porque a Bíblia diz que ela se prostrou para tocar na sua orla. O Senhor, ele procura por pessoas que queiram vencer barreiras pela busca do seu nome. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Acaso há algo impossível para o Senhor? Será que há algo impossível para o Senhor, o teu Deus? Será que tem algo que Deus não possa fazer por mim, por você? Lá em Lucas está escrito que nada é impossível para ele. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Paulo já nos ensina que nem a morte é capaz de nos separar do amor de Jesus. Por que você está achando que a tua situação pode impedir que Jesus chegue até a tua vida? Por que você acha que a situação que você se encontra hoje vai te anular de receber o poder de Deus? O Senhor está esperando de você o prostrar-se diante dele. O Senhor está esperando de você a coragem e ousadia para vencer as barreiras, para romper a multidão e tocar na orla. Jesus, ele quer pessoas que toquem diferente, e essa palavra, ela é poderosa. Ele não quer as pessoas que fazem a mesma oração.
Ele não quer aquelas pessoas que prometem a mesma coisa há tantos e tantos anos, há tanto tempo. Jesus quer pessoas que façam o diferencial. E que diferencial é esse? O diferencial é você fazer o que ninguém faz. É você chegar até a Ele em verdade, com espírito de adorador, com fé, porque esse é outro ponto, a fé dela foi o que trouxe a sua cura, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que esperamos, por aquilo que cremos. Ela não viu o seu milagre, mas ela acreditou que ele poderia acontecer. Talvez a circunstância que você está agora, sozinho, sem perspectiva, porque muitas vezes a gente se encontra assim, sem perspectiva. Talvez aquela situação que você está vivendo hoje, da perca da esperança, sem coragem para romper a multidão, roube a tua fé. Não permita que a tua fé seja roubada. Creia tão somente que o Senhor é Deus. Creia tão somente que Ele pode mudar o rumo da tua história. Quando ela toca na orla, com fé, com convicção, com ousadia, Jesus para. Observe que Jesus, o Verbo vivo que desceu do céu, pão vivo, a fonte de água, ele para diante da multidão. Será que você pode perceber o quanto isso é maravilhoso? Oh, aleluias! O quanto isso é poderoso, ela fez com que Jesus parasse. E naquele momento tudo para, tudo fica quieto. E Jesus pergunta entre tantos, quem me tocou? Ele sabia que ela tinha tocado, mas ela precisa prostrada se apresentar a Ele. Apresente-se a Ele, apresente a tua situação a Ele. E quando ela se apresenta a Ele, Jesus diz, bem conheci que de mim saiu virtude, seja curada. Embora existisse uma multidão, embora existissem muitas pessoas naquele lugar, embora muitos tocassem, mas só uma pessoa toca Jesus diferente. E eu quero dizer para você, Jesus está esperando o teu tocar diferente. Jesus está esperando que você seja diferença entre a multidão.